Pessoal, estamos com mais um episódio do Panorama 360, hoje com o Cristiano Polilo, com o Taíque. Tudo bom, Murilo? Tudo em paz. Oi, gente, estou muito feliz de fazer parte desse projeto do Panorama 360 e recebendo um grande nome hoje, né? Perfeito. Bom dia, Taíque. Cristiano Polilo, bom dia. Muito obrigado pelo convite, participar aí do Panorama 360, a certeza de sucesso desse projeto, né? Obrigada. Bom dia a todos. Polilo, a gente te convidou aqui, primeiro a gente queria que você se apresentasse, né? Fizesse uma breve história, um resumo, né? Como é que você chegou na incorporação e o que é que você... Hoje, onde é que você está atuando? Murilo é uma história um pouco interessante, que ela é bem espontânea, né? Eu estou aqui por acaso. Brincadeiras à parte. Eu estudei Engenharia Civil na UFBA, formei em 96, segundo semestre. E quando saí, o mercado de engenharia no Brasil não estava tão legal. Então aí eu resolvi partir para empreender, né? Então comprei um terreno, fiz uma casa, e aí comecei a fazer casa de amigos, né? Casa de parentes, aí você quer fazer, formou, quer trabalhar, né? Na sequência aí eu comecei a me apaixonar mesmo pelo mercado de construção e incorporação, principalmente. Comprei um primeiro terreno junto com um amigo, fizemos uma obra para condomínio, um empreendimento aqui na Pituba, isso em 2000, eram 23 apartamentos, novo na época, sem medos, né? E aí fizemos o primeiro, conseguimos juntar um grupo e foi um sucesso. E aí daí surgiu a empolgação para continuar, seguir fazendo empreendimentos imobiliários, né? E aí comprou outro terreno, faz outro, comprou outro terreno, faz outro, sempre sozinho, sem equipe, sem muita gente, né? É uma parceria com um amigo aqui, outro ali, então fiz parceria com grandes amigos, com o Clóvis Garcês, né, da Garcês, fizemos alguns empreendimentos juntos. Isso na época que o mercado imobiliário se comportava mais em regime de condomínio, né? Era um mercado, digamos assim, amador, né? Era um mercado que era um volume bem pequeno de negócios que giravam na economia aqui da cidade. Creio que em torno de 1.000 a 1.500 imóveis eram lançados por ano aqui. Em relação ao mercado de alto padrão, eram poucos. Hoje também são você tinha quantos, poucos Cristiano? incorporadores grandes aqui. Só para a gente ter uma ideia, 1.500 esse ano era? Nosso mercado chegou a 18 mil imóveis lançados no ano, na época ali áurea, né, de 2007, 2008, que se perdurou ali até 2012 mais ou menos, depois entrou numa decrescente, muito por causa de fatores econômicos, de uma super oferta, né? Nós tivemos grandes incorporadores nacionais que vieram para cá para disputar mercado, então o mercado se profissionalizou, eu diria, a partir de 2005, que é quando as empresas começam a abrir capital e começam a precisar expandir. Não só as incorporadoras, como as imobiliárias também, né? Então teve um movimento interessante. No passado, já teve um movimento da Encol. A Encol é uma empresa que teve esse projeto de nacionalização, então ele cresceu muito, mas depois veio a fase negativa da Encol, né? Que eles se alavancaram demais, com muitos canteiros ao mesmo tempo, e no primeiro soluço foi em série, né? Então teve um encadeamento de problemas. É famoso, né, o caso Encol no Brasil, porque muita gente ficou sem imóvel, já tinha pago, ficou sem receber. Daí surgiu, inclusive, legislações específicas da incorporação imobiliária, como patrimônio de afetação, para quê? Para proteger o consumidor, o comprador de imóvel, porque às vezes é tudo que ele tem na vida, ele deposita num projeto que vai ser entregue daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então você imagina que é um negócio de risco. Então a legislação avançou muito. E em 2005, com esse cenário das aberturas de capital, né, do mercado de capital intensivo, as empresas começaram a se capitalizar e precisavam investir. E aí precisaram abrir e expandir nacionalmente, né? Então você teve as Cirelas, PDG, Gafisa, Rossi, Iven, várias que expandiram, saíram de suas áreas de atuação e foram para outras áreas como o Nordeste, e a Bahia foi grande foco disso. Só que isso obviamente causou uma super oferta no mercado que tem suas limitações. E nesse momento você acabou indo para a OAS, não é isso? Pois é isso que eu ia dizer, porque eu nunca fui do meio corporativo, eu sempre fui fazedor de negócio, né? Então eu formei e fui fazer negócios, que é o que eu sabia fazer. Então eu entrei no ramo de alimentação, eu construía e tinha restaurante ao mesmo tempo, né? Então fazia sempre comigo, a gente fazia... Múltiplas as tarefas, né? E aí em 2008 para 2009, com esse movimento, eu fazia muita captação de negócio. Porque o que acontece? Com esse boom imobiliário, as grandes chegando, para o pequeno incorporador ficou mais difícil competir, porque ele disputa de um terreno
com a empresa que está com caixa cheio, Perfeito. e a gente fazia terreno por permuta, né? Não tinha dinheiro para sair comprando terreno. Então, a gente oferecia 3 apartamentos, 4 apartamentos em troca. E isso ia fazendo moeda para a gente. E foi também num momento onde o mercado possibilitou o pagamento facilitado de poupança, né? Então, isso. O crédito melhorou, o teve um cenário favorável a isso, né? Então, eu, como pequeno incorporador, disse, pô, 2 opções. Ou me juntar a eles, né? Ou trabalhar para eles. Então, eu comecei a prospectar negócios para vender para os grandes incorporadores. E assim eu cheguei, na época, na OAS, para apresentar negócios. De lá, surgiu um convite para ir fazer a expansão aqui na região. E acabou participando de... Aí eu terminei entrando e minha história, meu Deus sabe, a gente fez grandes projetos aqui, né? Em Salvador, pela OAS, era um volume assim absurdo. Nós temos Manhattan, Costa Espanha, Panambi. E foi um movimento, Polilo, porque diferente dos outros incorporadores, a OAS conseguiu se posicionar em diferentes bairros, né? Porque tiveram alguns incorporadores que concentraram na região de Patamares, ou Alphaville, ou Brotas, e a OAS teve uma visão um pouco fora da caixa, porque lançou desde Ondina até o Popular, né? Então... A OAS, eu digo assim, são escolas, né? A OAS foi uma escola para mim e para muita gente, porque ela tem uma cultura de ser arrojada, procurar o que ninguém quer, né? Quando você procura o que ninguém quer, você está trazendo mais risco, mas também mais oportunidade. Então é isso, ela de uma forma inteligente, né? A gente procurou, primeiro, a OAS sempre foi muito conhecida como obra pesada, né? Obra de infraestrutura. A gente tinha que tirar um pouquinho e separar essa identidade, né? Do que é o construtor de obras pesadas e o que é o construtor de empreendimento imobiliário, que são perfis diferentes de construção. Um acabamento é bem refinado, o outro não. É foco ali na eficiência mesmo, na segurança. Então, a primeira coisa foi criar marca diferente, a OAS Empreendimentos. Dentro da OAS Empreendimentos se criou nichos de mercado, tinha Minha Casa Minha Vida, tinha Alto Médio Padrão, eram diretorias separadas. Então, foi muito bem estruturado. Começando por aqui, por Salvador, e depois expandindo, né? Em 2011, fui convidado a ir para o Rio, então a gente abriu filial no Rio, começou a fazer projetos imobiliários no Rio, abriu filial em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, um grande projeto lá da Arena Grêmio. Começou pela construtora e depois teve desenvolvimento imobiliário, que Eduardo Villanova, grande amigo, parceiro, que está lá na Serpente hoje, participou também, tocou aquele projeto lá em Porto Alegre. Um projeto arrojado. A gente foi para o Rio tocar Porto Maravilha e incorporação imobiliária. Sempre grande, né? Sempre grande. A OAS sempre foi uma empresa. E depois da OAS... Moura do B, não é isso? Aí, depois de OAS, 2014, eu saí, voltei a tocar os meus negócios, porque o mercado imobiliário, nesse período, estava acabado, né? Foi até a pior parte, porque você imagina que o mercado lançando 18 mil unidades, depois veio uma enxurrada de distratos. O crédito ficou mais difícil, ficou mais caro. Mas uma crise mesmo? Aconteceu o que nesse momento? Uma crise. Assim, as pessoas não tinham capacidade, quando as obras iam chegando ao fim, de ter financiamento, porque os bancos se travaram, o crédito ficou retraído. Então, o que acontece? As pessoas ficavam inadimplentes, distratavam, uma chuva de processos em cima dos incorporadores, porque todo mundo queria reaver seus dinheiros. Então, o mercado ficou muito ruim. Grandes incorporadores conseguiram se reposicionar, porque trabalharam no capital aberto, outros tiveram que se reinventar, né? Então, a partir de 2014, o mercado imobiliário aqui enxugou, a própria OAS saiu do mercado, OAS, Odebrecht, aí por outros fatores, né? Mas saíram do mercado de incorporação imobiliária e o mercado ficou parado, estagnado. Aí de 2014 até 2018 era uma estagnação do mercado. Só para a gente ter uma noção, nesse momento que houve... A gente teve também o macro atrapalhando, né? Teve o impeachment, os juros. Você tinha macroeconomia atrapalhando e você tinha a condição do mercado imobiliário atrapalhando. E uma série de fatores. E aí acabou que foi um período que a Bahia viveu quase que exclusivamente do Minha Casa Minha Vida, né? Foi onde o Minha Casa Minha Vida ganhou espaço dentro da Bahia. Exatamente. Isso até em cenário nacional, a Bahia se tornou, durante alguns anos, a segunda principal praça do Minha Casa Minha Vida, com Tenda, MRV, empresa de capital aberto, empresas locais com Sertente também. Então, foi realmente um momento difícil para o médio e alto padrão, né? Exatamente. Daí, voltei, comecei a tocar meus negócios de captação de negócio, de desenvolvimento. O mercado voltou a ficar pequeno, pequenos incorporadores. E em 2017 fui ter uma experiência fora, eu já tinha esse projeto de passar um
um ano fora, aí fui para Colorado com minha família. Isso eu não sabia. Para aprender inglês. A gente conversou aqui nos bastidores, ele foi para lá aprender inglês. Novos ares, aí... Um ano sabático com família. Pô, isso, tá vendo? Fui para o Colorado, oportunidade para meus filhos, assim, fantástica, sabe? Não só de aprender inglês, mas outra cultura. Então, minha filha mais nova tinha 11 anos à época. Não, 9, mais 9 anos à época. Meio 11. E, pô, você jogar... Não sabia nada de inglês, jogar numa sala de escola... Só com americano e Colorado, eu fiz questão de ir pro Colorado porque não tem influência latina, né? Inglês, você não tem negócio de falar, vou no mercado falar castelhano, portunhol, não, é inglês. Então, foi uma experiência muito bacana. Agora, uma dúvida que a gente pode, né? Eu tive agora e o pessoal que está assistindo pode ter também. Você tinha um dinheiro junto para, tipo, manter esse ano sabático? Assim, as empresas que você tinha tocavam-se por si só? Ficou alguém cuidando dos negócios? A gente sempre teve um grupo de amigos, né? Eu e mais um grupo de amigos, sempre teve negócio de alimentação também. Então paralelo a negócio imobiliário, né? Então, isso foi se tocando e vocês sempre consegue se virar. Bacana. A gente sempre consegue se virar, correr atrás, né? Na dificuldade a gente se reinventa. A gente sempre foi bom de fazer negócio. A gente sempre gostou de fazer negócio. E depois você teve uma participação importante também na Moura do B, né? Hoje a Moura do B está muito bem quando eu voltei do Colorado, em 2018, ao final de 18 para 19, a Moura estava voltando a se movimentar, porque foi a hora que o mercado também voltou a reagir, né? Final de 18 para 19, começou o estoque enxugou, o que tinha de distrato, de problema do passado começou a acabar e a necessidade por imóvel voltou a acontecer, né? Então começava a surgir pequenas incorporações, aí alguns players se posicionando. As grandes todas tinham saído do mercado e a Moura tinha permanecido, porque ela tinha alguns empreendimentos aqui. Por exemplo, a Moura tinha um empreendimento já lançado, que era o Mansão Baiano de tênis, que foi um projeto que ele comprou da OAS. A OAS, a gente, na época que eu estava na OAS, a gente fez aquele projeto, comprou aquele terreno, aprovou o projeto, mas como a OAS Empreendimento saiu do mercado imobiliário em 2014 para 2015, vendeu o projeto para a Moura e a Moura lançou. Então, em 2018, ela estava na fase de obra, né, ali tentando se ajustar para voltar ao mercado. Bem. E aí foi quando me procuraram, a gente aí começou a fazer um trabalho lá e começamos a fazer uns lançamentos aí. Começamos não, acho que muita gente vê a Moura nos últimos anos se posicionou muito bem, né? Tem uma equipe muito competente, né? Fernando Mourinho é uma pessoa bastante competente, mas assim, teve muito dedo de Paulilo também, tá aí, porque comprou bons terrenos, né? Paulilo tem esse dom de angariar bons terrenos, né? E ele participou de boas compras, né? Tem até lançamentos que aconteceram esse ano. O Paulilo não está mais na Moura, né? Hoje, mas Paulilo, tem o dedo dele. Mas tem o dedo dele, né? Como é isso, assim, esse tino para ver os terrenos? A gente, assim, pelo menos a minha estratégia sempre é de foco e posicionamento, né? Eu acho que assim, quando a gente começa a olhar várias coisas diferentes ao mesmo tempo, você não foca e não consegue fazer nenhuma bem feita. Então, a única coisa que eu procurei foi dizer, vamos trabalhar onde? A gente precisa posicionar a marca. Vamos posicionar onde? A médio e alto padrão. Então, vamos dar um foco, não procurar projetos muito grandes no primeiro momento, para que a gente possa ter um volume de projetos maior, com isso espalhar a marca. Porque você tem duas estratégias. Ou você faz um projeto de 300, 500 milhões de vez, ou você faz vários de 100, 150, 200, e você consegue colocar sua marca espalhada pela cidade, né? Então, você vai, compra o terreno, bota o tapume, compra o terreno, bota o tapume. Você vai criando uma identidade sua dentro da cidade. Entendi. Então, as pessoas passam a ver um tapume com a marca, passa a ver outro. Aí, daqui a pouco começa a subir um prédio, começa a subir um prédio. E aí, sempre projetos voltados para um nicho de mercado que você consegue se identificar. Então, seu cliente olha aquela marca e diz, eu sou perfil desta incorporadora. Então, começa a olhar sempre que tem lançamento e cria uma identidade. Então, a gente buscou só foi fazer isso. É um pouco que orgânico, não tem uma estratégia, não. Mas tem que ter uma habilidade, né? Porque chega muito terreno e às vezes nem todo mundo conta sabe com a sorte matéria. A gente conta com a sorte. Também assim, a gente consegue ter uma equipe aqui na Moura de Salvador muito competente, né? E assim, a gente tem a sorte de boas pessoas passar na nossa história e a gente tem que ser grato, né? Então, assim, né? Desde a época de OAS, tem pessoas que trabalharam comigo lá, que foram estagiários. Tem o Lucas Piton, por exemplo, que hoje é empresário, era gerente comercial na Moura e foi parte, ele estava na Moura antes de mim até. Eu cheguei na Moura um pouco por causa de Lucas Piton, né? Mas também tem um trabalho grande feito na OAS, na Moura do B. Nicole, depois André Araújo, que foi OAS também. Perfeito. Nicole foi minha equipe OAS, foi da Moura. Pois Eduardo Carteira, que está lá hoje. Então, assim,
as pessoas boas vão ficando no mercado, né? E vão fazendo parte dessa história. E hoje nós estamos na Prima, não é isso, meu amigo? Hoje nós estamos na Prima. Em final de 2022, eu tive uma grata surpresa de ser convidado para uma conversa com o Rubem, que é o CEO da Prima e é um dos acionistas da Prima. E assim, até então eu não conhecia a Prima como a Prima, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia a Prima como o que ela é, tamanho, de fato. E aí, né? numa conversa, né, Rubem é uma pessoa bem intensa e bem verdadeira e objetiva, né? Então, numa conversa, ele conseguiu me encantar, assim, do ponto de vista de um visionário, sabe? De ser um visionário, de ser uma pessoa que acredita e que está aí há 18 anos desenvolvendo um projeto que muitos não veem porque ainda não saiu de fato do papel, um projeto de longo prazo e ele mostra uma resiliência assim, fantástica com isso, né? E aí eu me encantei com o projeto, né? É difícil você tomar a decisão de sair de uma empresa como a Moura do B, que tinha acabado de abrir capital, captado bilhões, um projeto de expansão, grande crescimento, ou seja, e você por uma que não era conhecida no mercado. Mas eu acho que esses desafios me motivam, né? E aí, quando o Rubem me conta aquela história e me diz o que ele quer, onde ele quer chegar, você se encantou. Foi determinante. Porque se fazer incorporação é o que eu já faço. Não tem muito mistério. Mas fazer o que o Rubem está propondo, aí é coisa diferente. E a gente vai saber o que ele está propondo, mas eu, nesse podcast, faço um papel mesmo de questionadora, né? O mercado imobiliário, assim, não é a minha área. Conheço até um pouco, estou conhecendo muito mais agora, mas eu queria entender, a Prima é uma incorporadora. E qual seria a diferença de incorporadora para construtora? Vou dar um passo atrás. Tá. A Prima, não é que a Prima é uma incorporadora. A Prima é um grupo econômico que desenvolve vários tipos de negócios. Tá? Então, inclusive, a partir desse ano, nós estamos reposicionando. Nós começamos a posicionar como Grupo Prima. Isso é uma parte do trabalho que a gente vem fazendo junto com o Rubem, e reposicionamento da marca. Então, a gente passa a assinar como Grupo Prima, porque nós temos 4 linhas de negócios. 2 já em plena operação, 2 em fase de implantação, de investimento. Uma das linhas de negócio é a incorporação imobiliária. Sim. E não, o projeto original da Prima, há 18 anos atrás, não era fazer incorporação. Sempre foi desenvolver um grande destino turístico. E o desejo é desenvolver o maior e o melhor destino turístico da América Latina. Esse é o projeto. Para isso, foi lá atrás buscado uma área, foi identificada a área, foi comprada a área, foi feita pesquisa, foi feito estudo, foi feito desenvolvimento de master plan com escritórios europeus, com escritórios americanos, com escritórios brasileiros, um master plan que hoje prevê projetos aí para os próximos 30 anos, e nada disso é visto. Isso é projeto, porque a cultura da Prima é planejar por muito tempo para que a execução seja bem feita. Né? Esse é um propósito. Mas hoje ela atua também como incorporadora, né? Pronto. Aí, como o destino turístico, dentro do destino turístico, existem vários negócios, dentre os quais hotelaria de luxo e imobiliário de luxo, e a Prima era uma empresa desconhecida ainda aqui, precisava posicionar a marca. Posicionar onde? No mercado de hotelaria de luxo e de imobiliário de luxo. Então, ela começou a atuar na parte de incorporação, terreno na Vitória, fez o Tour em Barcelona, depois o Horto Barcelona, depois o Horto Parque Barcelona, e o Barcelona não à toa, porque ele é um grupo que é um grupo de 6 famílias espanholas, é uma empresa familiar, tá? Com uma cultura bem enraizada, né? Então, são 6 famílias que são muito amigas e tem um conselho muito forte, tem uma governança muito forte. E Rubem é o presidente do conselho e é o CEO, é o executivo principal. Inclusive, Rubem mora no Brasil por conta desse projeto, né? Há 6 anos, Rubem já mora aqui, quando começou a entrar na fase intensiva de produção. E aí, começou a fazer imobiliário de alto padrão para posicionar. Incorporando. Comprou o prédio do À Tarde, ali na Rua Chile, na Praça Castro Alves. Que hoje é o Fazano. Né? Construímos, fizemos retrofit e fizemos uma parceria com o Fazano para operar. Então, o prédio é nosso, a operação é nossa, gerida pelo Fazano. Eu vou te perguntar sobre isso, Paulo, mas só para que te deixe claro, né? A pergunta aí que é bem interessante, porque tem gente que não é do mercado imobiliário, né? Pronto. A Prima Incorporação, né? Que a gente está nessa divisão, são 4 empresas, né? A incorporadora é meramente incorporadora.
Então, a construção nós terceirizamos, né? Entendi. Nós temos um núcleo muito forte de gestão e controle de obra, para que a obra tenha o padrão prima e não necessariamente terceirizado, mas a gente faz com grandes parceiros, né? A gente, por exemplo, já tem obras nossas construídas pela Paraguaçu, por Elísio. São empresas sólidas. Que é construtor, Elísio, por exemplo, é só construtor. Temos obras realizadas pela Alia, né, da família Góes, que também são incorporadores e construtores. Perfeito. E temos obras realizadas pela Santa Helena, que também é incorporadora e é construtora. Então, a gente busca grandes parceiros. Às vezes, esses parceiros são sócios, às vezes não, são só contratados nossos, são prestadores de serviço, mas a gente tem um controle de qualidade interno muito robusto. Então, para ficar claro, eu acho que a construtora é quem constrói, né, quem edifica. O incorporador é quem faz o desenvolvimento todo o projeto, vende, né? é quem tem um compromisso com o cliente. Com o cliente. Né? Quem tem a relação com o cliente é o incorporador. Paulino, meu amigo, eu lhe agradeço a sua presença. Assim, a gente poderia ficar horas e horas conversando, né? Tem muita coisa, mas antes eu queria fazer uma última pergunta da minha parte, que é: o que é que você acha daquela região ali onde se encontra o Fazano, né? O Fazano, a operação do Fazano na Bahia é da Prima. Então, você acredita ali, hoje a gente está com a inauguração do Tira Chapéu, né, que veio movimentar bastante a cidade, investimento de pessoas de fora também, né? Enfim, não cabe aqui são pessoas de nome que trouxeram um prédio muito bonito para a arquitetura baiana de volta, né? Então, o que é que você acha daquele centro histórico, Paulino? A gente é apaixonado pelaquela região, tem um potencial enorme. Não é à toa que nós trouxemos um equipamento que reposicionou o centro histórico, né? Eu diria que o Fazano hoje ele reposiciona aquela região. É o hotel mais luxuoso e mais bem posicionado da Bahia. E a gente tem olhos para ali, sim. Nós temos outros projetos em fase residencial de estudos, em fases de não dá para falar, né? Boa, tá aí. Ele deu só um sorrisinho. Bem direto. Não, nós temos projetos voltados para serviço, para residencial. Nós temos alguns projetos em desenvolver. Tem projetos que são associados, por exemplo, ao Destino Baixio. A minha última pergunta é sobre isso, dá tempo, né? Mas conclua essa, que eu também tenho uma última pergunta. Dentro da estratégia de Destino Baixio, eu tenho um equipamento em Salvador que eu faço esse receptivo de pessoas que podem ir para Baixio, mas que podem vir para Salvador. Então, a gente tem experiências em Salvador através da chegada no Hotel Fazano e uma série de atividades aqui em Salvador. E a gente tem projetos aí para criar um hub aéreo que vai aí de helicóptero dali, da Praça Castro Alves até muita coisa grande para Bahia. Né? Então a gente tem bastante coisa pensada como experiências, não só como imobiliário ou hotelaria. Por isso nós temos mais duas empresas, uma de serviços e uma de utilities. Né? A de serviços é voltada à infraestrutura de Baixio, prestar serviço de segurança, jardinagem, geração de energia, geração de água, turismo, tudo que gira em torno, por exemplo, Réveillon dos Quereres, aí já está dentro da nossa holding de utilities, né, que são as experiências, os passeios, os 4x4, o Réveillon, tem uma série de... A Baixio Turismo, que é uma empresa de turismo, tudo isso está dentro de outro negócio. Então, são 4 linhas de negócio hoje que nós temos. Tá, a gente está conversando aqui com o Cristiano Polillo, ele é diretor comercial da Prima, a gente está falando sobre o mercado imobiliário, sobre o cenário atual, e eu queria falar exatamente um pouco mais sobre esse projeto turístico em Baixio. Para quem não sabe, pessoal, Baixio fica em Esplanada, né? São praias lindíssimas, lagoas também. Eu fui lá já tem tempo, em 2016, Murilo já foi lá também? Já fui. Pois é, mas assim, vocês têm uma visão turística mesmo para esse espaço da nossa linha verde ali. E, além disso, queria que você comentasse também sobre o projeto social de vocês lá em Baixio, que é o Instituto Voar, tá? Para a gente concluir, porque a gente não tem tanto, né, tempo. Pronto. E a gente vai precisar marcar um bate-papo com vocês com o Barreto. Barreto Júnior é o diretor que cuida do desenvolvimento de Baixio enquanto destino mesmo, enquanto brand, né? Mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque Baixio, além desses projetos todos e desse trabalho todo que vem sendo executado ao longo de 18 anos, e aí é um princípio da Prima, a responsabilidade não só ambiental, mas social. Então, a Prima tem um trabalho social muito grande sendo desenvolvido, tudo que ela faz é voltado a pessoas. Então, a primeira coisa que foi feita lá quando chegou, antes de fazer hotel, pousada, residencial, foi fundar um projeto social primeiro, chamado Voar, começar a trabalhar com a comunidade. A comunidade, você imagina, na época devia ter 600 pessoas, basicamente pescadores e extratores de coco. Sim. Era o que tinha lá de atividade econômica, né? Então, a Prima identifica isso, monta um projeto social,
faz o acolhimento dessas pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos, começa a trazer cursos capacitantes, né? Começa a desenvolver o artesanato local, aí cria a Casa da Arte, doa a Casa da Arte para eles possam desenvolver o seu artesanato. Então, traz técnicas novas de artesanato. Então, nós temos casos icônicos lá e convido vocês a conhecer. Aí, só falar um pouquinho da questão social, que acho que é importante, tá? E isso vem intensificando, né? Barreto fechou algumas parcerias agora no ano passado, e a gente vem formando turmas e mais turmas. Já foram mais de 6 mil pessoas impactadas através do Instituto Voar nesse período todo, tá? Curso de gastronomia, de hospitalidade, de construção civil, trabalho nas creches, escolinha de futebol, capoeira. Então, a série, você precisa conhecer mais profundo, e Barreto Júnior é a pessoa que pode lhe dizer. E aí a gente traz esse trabalho social aqui para Salvador também, para o mercado imobiliário. Como? Nós criamos um projeto chamado Eu Vendo Prima, que é um projeto exclusivo para corretores. Nós customizamos uma plataforma onde o corretor se cadastra. E aí, quando eu falo corretor, não é corretor prima, é corretor do mercado. Qualquer corretor pode participar. É online? Lopes, de outros imobiliários. É online, os cursos são online? É uma plataforma digital, online, a pessoa se cadastra e entra. Dentro desse portal, nós temos 2 ferramentas fortíssimas. Uma é a Academia Eu Vendo Prima, que é onde nós disponibilizamos uma série de cursos de capacitação para o mercado imobiliário. De graça. De graça. A gente faz um investimento, contrata professores, customiza as aulas e disponibiliza de graça para que os corretores se capacitem, porque a Prima acredita que o caminho é a educação. Então, se a gente pega os corretores e a gente consegue identificar ali os que têm, de fato, interesse, eles vão se desenvolver, eles vão criar e vão virar grandes corretores. Eles terminam por empatia, focando nos projetos da Prima. E isso tem funcionado de uma forma... Muitos incorporadores têm feito muito programa de prêmio, do prêmio, faça a venda, ganha isso, aquela. A gente também faz, claro, é importante. O corretor é um profissional que não tem estabilidade. Ele vende hoje, mas ele não sabe a próxima venda. Ele depende de quê? De ter o produto, ter o incorporador lançando e ter o cliente na ponta comprando, com crédito, depende de banco, depende de economia. Perfeito. Então, o corretor, ele não tem estabilidade. Então, a gente tem que ter a premiação. Mas, do outro lado, a gente precisa preparar essas pessoas para que elas, a qualquer momento, possam estar criando novas formas de vender. Isso tem funcionado. Agora, na semana que vem, nós vamos ter a formatura da primeira turma da Academia Eu Vendo Prima. Vamos ter a cerimônia de colação de grau, vamos ter uma masterclass com eles. Quantas pessoas fizeram, só para eu ter uma ideia? A gente vai formar 30 pessoas agora nessa primeira turma, que são as pessoas que concluíram todos os cursos, né? Existem outras que estão no meio do curso, mas a gente está focando nessas 30 pessoas que concluíram toda a grade do curso, e o objetivo é mostrar para os demais que funciona, que dá certo. Todos esses performaram, todos esses... A gente tinha um corretor lá, engraçado, que ele estava 6 meses sem vender, estava desesperado, né? E aí, você sabe que o mercado imobiliário é 6 meses sem vender, não, troca. Exato. O corretor assim, não vendeu, troca. A gente fez o trabalho com ele, aí começou a vender Sublime, começou a vender Morro Ipiranga, hoje comprou carro, sabe? Que bom, muda a vida. Morava com os pais ainda, mudou a vida. Então, a gente acredita muito na capacitação, na formação das pessoas. Então, isso tem dado certo. Então, o foco da Prima é investir em pessoas, e as pessoas, por empatia, vão investir na Prima. Que bom. Obrigada, então. Paulino, agradeço a sua presença. Eu acho que o Rubem é uma pessoa que acreditou na Bahia, né? A gente é muito grato, né, para ele investir no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele emprega muita gente. Então, esse ciclo de geração de emprego e de geração de riqueza, e ele não está só preocupado com isso, mas também com geração de valor e geração também de um desenvolvimento, seja na área de mercado imobiliário ou no turismo. Ele sempre tem um dedo social. Então, a Prima está de parabéns. Eu agradeço a sua presença, meu amigo. Eu agradeço o convite de vocês. Convido vocês aí a Baixio. Vamos já quero ir. Vou combinar com o Barreto Júnior também, porque o Barreto Júnior tem uma bagagem enorme para apresentar para vocês sobre o Baixio. Tá, deixa eu só fazer o papel de jornalista, youtuber. Se você gostou desse episódio, compartilha com a família, com os amigos, com os vizinhos. Segue aí o nosso canal. Segue também no Instagram, Panorama 360. Tem muito assunto ainda. A gente vai conversar com várias pessoas importantes e foi muito bacana compartilhar essas experiências aqui com você. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Cristiano Polino. Obrigado, Thaíque, mais uma vez. Foi um prazer imenso conversar com você. O prazer foi nosso. Tchau, obrigado, tchau. Murilo. Tchau, tchau.